Olá a todos, um abraço, de novo com o tema das matrizes inversas, mas desta feita para resolvermos meia dúzia de exercícios em que vamos aplicar algumas das suas propriedades. Temos aqui uma série de equações com matrizes e pretende-se resolver cada uma delas em ordem a x. Para tal, vamos admitir que todas as matrizes que nos aparecem pela frente admitem inversa. Antes de começarmos, vamos precisar de rever já algumas das propriedades da matriz inversa. Por um lado, a matriz inversa vezes a própria matriz dá a matriz identidade e a matriz A vezes a matriz inversa também dá a matriz identidade. Aliás, para que A admita inversa, tem de existir uma matriz que, quando multiplicada à esquerda, dá a matriz identidade, e o mesmo tem de acontecer quando essa matriz é multiplicada à direita. No caso, e apenas no caso, da matriz ser quadrada, basta então que se verifique apenas uma delas. Outra propriedade que vamos precisar tem a ver com o elemento neutro da multiplicação, que é a matriz identidade. Matriz A vezes a matriz identidade dá essa mesma matriz, e o mesmo acontece se trocarmos ali aquelas duas matrizes. Continua a dar a matriz A. Temos então aqui a nossa primeira equação para resolvermos em ordem a x. Eu este exemplo vou fazer bem devagar. Primeiro objetivo é livrar-me ali daquele A. Para eu me livrar daquele A, vou ter de multiplicar à esquerda pela matriz inversa de A. Se eu multipliquei deste lado à esquerda, vou ter de também multiplicar à esquerda neste membro da equação. Assim. Lembrem-se, antes de mais, que, de um modo geral, a matriz A vezes a matriz B é diferente de termos a matriz B vezes a matriz A. Ou seja, a multiplicação de matrizes não goza de propriedade comutativa. Pese embora que possa existir um caso em particular em que as matrizes possam comutar. A razão pela qual eu fiz isto vai se tornar mais óbvia agora a seguir. Matriz inversa de A vezes a matriz A dá a matriz identidade. E aqui fica tudo na mesma. Matriz identidade vezes a matriz x dá a matriz x. E livrei-me assim daquele A. Agora vou ter de fazer uma coisa parecida para me livrar daquele C. Só mais uma coisa, por vezes este passo omite-se e passamos diretamente daqui para aqui. E está ali a faltar menos 1, ou seja, inversa de C. Tomem atenção ao seguinte: se eu multiplico deste lado à esquerda, tenho de fazer o mesmo daquele lado. Aqui multipliquei à direita, tive de fazer o mesmo daquele lado. Para quem tem um pouco mais de prática e partindo da equação inicial, podia fazer estes passos todos num. Ou seja, teríamos de multiplicar deste membro da equação à esquerda pela inversa de A e à direita pela inversa de C. Aqui do nosso lado direito teríamos de fazer o mesmo, à esquerda por A menos 1 e à direita por C menos 1. E reparem que daqui nasce a matriz identidade, daqui também eu tenho o x isolado, tal como há pouco ficaria com x igual a A menos 1 D C menos 1. Próximo exercício e, sinceramente, olhando para ele, aquilo que me está a apetecer mesmo fazer é cortar aquele A menos 1 com aquele A menos 1
e cortar aquele C com aquele C e ficar com isto x igual a D. Agora, será que eu posso fazer isto assim de ânimo leve? Vamos lá ver uma coisa. Admitindo que eu não teria feito aquele corte, aquilo que eu tinha de fazer era, para já, livrar-me daquela inversa de A, multiplicando à sua esquerda por A. Estes dois darão depois a matriz de identidade. X, C, e aqui à direita por C menos 1. Isto teria de ser repetido daquele lado. A menos 1, D, C e, finalmente, o C menos 1. Aqui multipliquei esquerda, esquerda por A, direita, direita, pela inversa de C. Agora, qual é o perigo daquele tipo de cortes que eu fiz ali? Vamos olhar aqui para o caso do C. Eu multipliquei à direita do C por uma dada matriz e depois disse que a multiplicação destas duas matrizes era a matriz identidade. Ou seja, eu neste passo eu estou a admitir que C tem inversa. Agora, porquê é que eu posso admitir que C tem inversa? Porque lá no início do exercício eu tinha dito que todas as matrizes envolvidas nestes exercícios admitiam inversa. Porque, de um modo geral, se eu tiver uma situação, por exemplo assim, AX igual a D, em que eu quero fazer depois este passo para isolar o meu X daquele lado, eu só posso fazer este passo se a matriz A admitir inversa, porque senão a multiplicação destas duas matrizes não vai dar a matriz identidade, dará outra coisa qualquer. Ou seja, para fazermos aquele tipo de cortes, o que é que tem de acontecer? Bem, para já, uma coisa. Se o A-1 aqui estava do lado esquerdo, ali daquele lado também teria de estar do lado esquerdo. E, por outro lado, aquele A-1 tem inversa necessariamente, senão não podemos fazer aquele corte. Ou seja, respeitar o lado em que ele está e, por outro lado, termos a certeza que aquela matriz admite inversa. Eu não falei aqui no exemplo do A porque, a partir do momento em que tínhamos ali escrito A-1, já estamos, de certa maneira, a admitir a existência de uma matriz A. Agora, no caso do C, foi mais claro, ou seja, eu pus ali um C-1, logo eu estou a admitir que aquele C-1 existe. De qualquer das formas, o exercício está feito e temos x igual a d. Próximo exercício, o objetivo é o mesmo, resolver em ordem a x. Aqui parece mais fácil, numa fase inicial, resolvê-lo em ordem à transposta de x, que é aquilo que me aparece aqui. Já temos agora alguma prática disto. Para eliminar aquele p-1, vou ter que multiplicar do seu lado esquerdo por p. Aqui, isto que tem azul era o que já lá estava. Para eliminar aquele p, vou ter de multiplicar aqui à direita por p-1. Tudo o que eu fiz do lado esquerdo vou ter de repetir do lado direito, respeitando a direita e a esquerda. Fico com um p, o a que já lá estava, e do lado direito eu tinha multiplicado por p-1. Vou saltar aquele passo em que digo que isto é matriz de identidade, porque se isto é matriz de identidade, depois multiplicada pela transposta de x, dá o x transposta. O mesmo se passando ali com o p e com o p-1. Temos então x transposta igual a p a p-1. Agora vamos ter de rever também aqui algumas propriedades da matriz transposta e a sua relação também com a matriz inversa. O que é que nós sabemos? Que a transposta da transposta é a própria matriz
Sabemos também que a inversa da transposta é o mesmo que termos a transposta da inversa. E vamos ver agora a transposta da multiplicação. Ora, o que é que temos de fazer? Vamos fazer a transposta B e a transposta de A, mas na ordem inversa. Se fossem 3 matrizes, fazíamos a mesma coisa, ou seja, C transposta, B transposta, A transposta, sempre na ordem inversa. Para isolar o x, eu vou ter de fazer transposta em ambos os lados da equação. Transposta da transposta dá a própria matriz. Aliás, foi com esse intuito que eu fiz a transposta em ambos os lados. Aqui, tal como eu disse ali, vamos ter de inverter a ordem. Fica então P menos 1 transposta, A transposta, P transposta. Eu posso me divertir agora aqui, só para usarmos ali aquela propriedade. Eu posso pôr então isto como sendo a inversa da transposta de P. Aqui fica A transposta, P transposta e o exercício chegou ao fim. Próximo exercício. Aqui, se o objetivo é resolver em ordem x, parece mais fácil resolvermos primeiro em ordem a mais x, ou seja, em ordem àquilo que está entre parênteses. Mas, antes de mais, eu vou só reescrever isto. C menos 1. A mais x. Ora, aquele D menos 2 é 1D menos 1 vezes 1D menos 1. E isto tudo igual à matriz identidade. Agora, para me livrar daquele C menos 1, vou ter de multiplicar à sua esquerda por C. Repetir tudo o que tenho aqui. Para eliminar aquele D menos 1, eu vou ter de multiplicar aqui pela matriz D. Estes dois casam para dar a matriz identidade. E vou ter de multiplicar aqui outro D, que mais tarde vai casar com aquele, também a dar a matriz identidade. Ora, o que é que eu fiz? Multipliquei aqui à esquerda por C, matriz identidade, que era cá morava, e depois tenho aqui um D e outro D. Quando temos aqui de um dos lados mais do que uma matriz para eliminar, eu tenho de pôr aqui primeiro a matriz que vai casar com esta para dar a matriz identidade, e depois esta com esta, e assim sucessivamente. Nós vamos explorar até isto melhor num exercício mais à frente. Bem, neste momento tenho A mais X igual a aquele I estar ali ou não estar é a mesma coisa. C, D vezes D, posso pôr aqui D ao quadrado. Isolando o X, fico com CD ao quadrado menos A e está feito. Vamos ver esta passagem aqui com mais detalhe. Eu tenho D menos 1, D menos 1, D, D. As duas matrizes do meio casaram e deram a matriz identidade. Posso imaginar agora a matriz identidade a casar com o lado esquerdo ou com o lado direito, ou seja, ela estar ali ou não estar é a mesma coisa. Estes dois depois vão dar a matriz identidade, que depois multiplicada ali por A mais X é o mesmo também que não estar ali.
Vamos lá a outro exercício. Aqui parece-me que o caso é um pouco mais bicudo. Eu tenho x de ambos os lados, ainda por cima aquele ali enfiado no meio daqueles parênteses. Bem, o que é que eu podia tentar fazer? Eu podia tentar resolver primeiro este problema, ou seja, livrar-me ali daquele x menos 1. Eu teria de multiplicar à sua esquerda por x. Aqui tudo na mesma. Igual a x vezes x menos 1c, o que me dava x a menos ax menos 1 igual a c. Bem, livrei-me de um problema que tinha do lado direito, passei para o lado esquerdo, mas o verdadeiro problema prende-se com aqueles parênteses ali. E tomem atenção, não há nenhuma propriedade para a inversa da soma, neste caso, da diferença. Por isso, não inventem propriedades onde elas não existem. Logo, eu vou tentar fazer alguma coisa só ali daquele a menos ax elevado a menos 1. Não existe fórmula que eu possa aplicar para a diferença, a inversa da diferença, mas existe para a inversa do produto. E, a partir do momento em que aquele a me aparece ali e ali, eu posso pô-lo em evidência. A, aqui tenho que pôr a matriz identidade, menos x. Isto tudo elevado a menos 1. Cuidado com o pôr em evidência, porque a partir do momento em que as matrizes, a multiplicação de matrizes não goza de propriedade comutativa, isto só faz sentido se for sempre do lado esquerdo ou sempre do lado direito. Eu agora podia fazer isto, fazendo uso de uma propriedade que eu ainda não falei, mas que é parecida com aquela da transposta. Ou seja, para o produto de matrizes, nós fazemos b menos 1, a menos 1. Ou seja, temos de inverter a ordem tal como fazíamos na transposta. Ou seja, neste caso eu teria que fazer i menos x elevado a menos 1 vezes a menos 1 e continuo com um problema praticamente idêntico. Continuo aqui com a inversa de uma diferença e não resolvi nada. Bem, então o meu verdadeiro inimigo é aquele menos 1 que ali está. Por isso, aquilo que eu aconselho é fazer isto, ou seja, vamos fazer inversa de ambos os lados. Vezes ax elevado a menos 1 elevado a menos 1 e aqui x menos 1c, tudo isto elevado a menos 1. Aqui é só cortar um com o outro, ficamos com a menos ax. Aqui, tal história de trocar a ordem, fica c menos 1. E depois fica x menos 1 menos 1. Ou seja, inversa. Da inversa fico com o próprio x. Agora, tal como fazemos com qualquer equação, vamos isolar o nosso x num dos membros da equação. Tudo o que tem x vai para um lado, tudo o que não tem vai para o outro. Aqueles sinais de menos todos estão a irritar-me um pouco, por isso vou trocar os sinais todos. E, neste caso, eu vou poder reescrever aquilo da seguinte forma. A mais c menos 1, x igual a menos a. Ora, se eu fizesse aqui esta distributiva, ficaria exatamente com aquilo que tinha em cima. E atenção, isto é um bom exemplo daquilo que eu estava a falar há bocado. Se aqui o x me aparecesse do lado esquerdo e ali do lado direito, eu não podia fazer isto.
Ou seja, eu só posso fazer isto porque o x me apareceu do lado direito e aqui também. E aqui teve que ficar do lado direito. Não posso passar este x para a esquerda. Agora, nós temos aquela matriz que resulta da soma da A com a inversa de C. Eu quero ver-me livre daquilo, por isso vou ter de multiplicar pela sua inversa. E tomem atenção porque nem aqui aquele A tinha aquele sinal. E finalmente tenho isto. Aqui com o menos 1. Ou seja, multipliquei à esquerda de ambos os lados da equação pela inversa da matriz A mais C menos 1. Tomem atenção aqui a duas coisas. Nós temos aqui a multiplicação de A com B e vamos fazer a sua inversa. Ora, se A admite inversa e B também admite inversa, então o produto delas também admite inversa. Este teorema existe. Agora, quando temos esta situação e queremos fazer a sua inversa, tomem atenção. Se A admite inversa e B também admite inversa, não há nada que nos diga se, de facto, A mais B admite inversa. Mesmo admitindo, nem sequer existe uma propriedade que eu possa usar ali para arranjar uma fórmula que me ajude a simplificar aquilo. Agora, como foi dito no início do exercício que todas as matrizes que nos iam aparecendo pelo caminho admitiam a inversa, esta matriz A mais C menos 1 não é exceção e foi por isso que eu pude multiplicar ali à esquerda pela sua matriz inversa. Caso contrário, eu não podia admitir aquilo. E, sendo assim, para terminar isto, x é igual a mais C menos 1, inversa de C, e fazer a inversa disto tudo vezes a matriz A. Última equação para resolver em ordem a x. Neste caso, mais prático, resolvê-la em ordem a x menos 1 e depois tratar do assunto no final. E este é um daqueles casos em que eu vos falava há pouco, ou seja, temos 3 matrizes do lado esquerdo e outras 3 do lado direito do x menos 1. Por isso temos de levar a coisa com calma. Vou por aqui A, B, C transposta. Então, eu preciso primeiro de arranjar alguém que case com aquele A para dar a identidade, que é o A menos 1. Depois, alguém que case com o B. E, por fim, alguém que case com o C transposta, que será a inversa de C transposta. Aqui temos B, A transposta, C. Lá está. Eu vou primeiro ter de casar com aquele C, depois com aquele A transposta, fazer a sua inversa, para depois o seu produto dar a matriz de identidade, e o mesmo relativamente ao B, ou seja, a inversa de B. Então, do lado esquerdo eu multipliquei por aquilo, vou repetir aqui tudo, C transposta B menos 1 A menos 1, depois aquele A, B transposta, que era o que eu tinha ali. E por fim, estas 3. C menos 1, A transposta menos 1, B menos 1. Estou a ver o trabalho que seria estar a eliminar matriz a matriz. Do lado esquerdo, vocês primeiro precisam de casar com o A, depois com aquele B, depois com a C transposta. Ou seja, partam sempre do que está mais próximo de vocês, neste caso do A, depois caminhando a partir daí. O mesmo relativamente ao lado esquerdo. Primeiro o C, depois o A transposta, depois o B. A única coisa de jeito que eu vejo para simplificar é aqui este bocadito. Está a matriz identidade e estar ali ou não estar é a mesma coisa. Daqui do lado esquerdo vai desaparecer tudo, vai ficar apenas o x menos 1.
ali vou ter de repetir quase tudo. B menos 1. O A já não faz parte desta história, começa agora no B transposta. A seguir aquele C menos 1. A transposta menos 1. E por fim B menos 1. Para isolar o x do nosso lado esquerdo, eu vou ter de usar a propriedade, que já falámos, inversa da inversa igual à própria matriz. Então vamos ter que aplicar a inversa tanto do lado esquerdo como do lado direito da equação. Aqui ponho uns parênteses retos, que me parecem mais fáceis de ver. B menos 1, B transposta, C menos 1, A transposta menos 1, B menos 1, tudo isto vamos fazer a inversa. Fico aqui com x. Aqui vou ter de fazer a inversa de cada uma delas, mas na ordem inversa. Ou seja, começo com um B, depois com A transposta, C apenas, depois B transposta menos 1, B, C transposta. E chegamos então ao resultado final. A dificuldade do exercício prende-se principalmente com a eliminação de cada uma daquelas matrizes que estão à esquerda e à direita do x menos 1, mas é apenas uma questão de fazermos as coisas de forma organizada. Termina aqui esta série de 6 exercícios sobre as propriedades da matriz inversa. Creio que nenhum mal viria ao mundo se vocês fizessem a subscrição do canal. Sendo assim, vemo-nos para a próxima. Beijinhos, abraços e apertos de mão.